Olá, amigos e amigas do Orgulho 60 Mais, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal para mais um vídeo da nossa série de bate-papo. E o bate-papo hoje vai ser sobre podcast. Eu trouxe aqui um convidado que é o Beto Floidian, que tem 60 anos, é professor de idiomas, já trabalhou com gastronomia e tem também um trabalho em segurança de trânsito. Mas hoje ele veio aqui para falar sobre o podcast que ele criou, que se chama O Homem da Manchete. É um podcast super interessante, que é assim uma viagem no tempo. Vale a pena a gente conhecer. Eu sou Maria Eugênia e você está no Orgulho 60 Mais. Olá, Beto. Muito prazer em ter você aqui em nosso canal. Gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre o Homem da Manchete. Então, Beto Floidian. Floidian porque é um nome artístico que eu já uso já faz tempo. Eu já trabalhei em outras áreas e eu fui o Beto Floidian. Inclusive, como chefe de cozinha, eu fui o Beto Floidian, né? Mas, enfim, realmente eu estou com um podcast, e podcast é uma coisa super simples, né? Não sei se... O pessoal deve lembrar do iPod, né? Que era uma maneira de você escutar as músicas em formato MP3. Então, o podcast é mais ou menos... A origem tem em iPod, que é pod, né? Que é a produção do vídeo, né? E cast com a reprodução dele. E ele geralmente é no formato áudio, porque se fosse com vídeo, seria videocast. Então, o iPod é como se, ou melhor, podcast é como se fosse um resgate daquela ideia de escutar uma rádio, né? E abre para que a pessoa, então, tenha aquele momento, né? Em silêncio, muitas vezes acompanhado da família, quando o conteúdo é apropriado. E ele escuta e também faz uso de uma coisa que a gente está fazendo muito pouco uso ultimamente, que é da imaginação, do pensamento, tenta visualizar mentalmente o que estava acontecendo. E o podcast é uma boa ferramenta porque tudo que é de som é possível ser usado. Então, eu posso não só falar, como eu posso inserir áudio, né, de fundo, um efeito especial, uma trilha sonora. Isso tudo ajuda a pessoa a ir mentalizando, visualizando mentalmente aquela notícia, no caso. Eu faço notícias. O meu conteúdo ele é especificamente livre, né, para todas as idades, e ele é exclusivamente educacional e de entretenimento, né? Este é o meu podcast, O Homem da Manchete. Embarque nesta viagem rumo ao passado. Reviva os momentos que marcaram a história do Brasil e do mundo, ano após ano. Curiosidades, ciência e tecnologia, arte, cinema e música. O Homem da Manchete. Você viajando no tempo. Vale a pena também dizer que onde a gente encontra o podcast? Já existem várias plataformas de streaming, ou seja, onde você pode escutar a sua música favorita. Você pode ou não assinar essa plataforma, sem querer fazer propaganda, mas nós temos o Spotify, tem o Deezer. Até então, essas duas ferramentas, essas duas plataformas, eram para que a gente escutasse música. E se eu assino, eu não tenho aquela inconveniência das propagandas. Mas dentro dessas plataformas, agora, eles têm também o podcast, porque não deixa de ser áudio. Aí, além do Spotify, além do Deezer, tem outras plataformas famosas, como a Apple Podcast, onde você realmente só encontra podcast, o Google Podcast. Todas essas plataformas são gratuitas, você pode baixar ela no seu celular e buscar, tem um buscador, você coloca o nome ou o assunto que você está buscando e vai encontrar. No caso, qualquer uma dessas plataformas onde se tem podcast ou mesmo
outras tantas de música, é só colocar ali o Homem da Manchete e vai ser direcionado ali, né, na página principal. E é interessante porque você pode seguir, né? E quando você segue, você sempre recebe uma notificação quando tem algo novo já disponibilizado, né? E você ajuda a pessoa também, né, o autor do podcast, a mensurar quanto que ele tem de seguidor, quantas pessoas estão ouvindo. E é interessante quando a pessoa também faz esse cadastrozinho na hora de baixar o aplicativo. Às vezes a gente coloca uma data, por exemplo, de nascimento. Então, no meu caso, eu tenho como não só mensurar, né, o número de pessoas que estão ouvindo, como também a faixa etária de quem está ouvindo, né? A minha faixa etária é as pessoas um pouco mais velhas, né? Embora eu tenha jovens, mas é uma faixa etária dos 30 aos 60 anos. É bem interessante, porque uma das vantagens assim do podcast é que a pessoa pode ouvir em qualquer momento, né? Às vezes está dirigindo, é como um rádio, né? O rádio, você liga lá o rádio, vai dirigindo, então você não precisa... Você falou uma coisa muito importante que eu deixei passar. Exatamente, você pode escutar não só gratuitamente, como também em qualquer horário. E a vantagem do podcast, ao contrário das músicas, que quando eu não pago uma assinatura, vem a propaganda, o podcast ele não tem esse problema de propaganda. Você começou a escutar o episódio, ele vai do começo ao fim. E tem a possibilidade também de fazer o download. Você faz o download, aí chegando em casa, não quer usar o pacote do celular, por exemplo, para escutar, você já tem ele dentro do celular para você escutar gratuitamente, sempre gratuitamente, não se paga, né? Porque, especialmente o meu, ele não cobra absolutamente nada para quem quer escutar, ele está totalmente gratuito. E eu acho também, você tocou no assunto aí do seu público, né, que são dos mais velhos e tem jovens também. Me chamou a atenção o conteúdo do seu podcast, né? Que o Homem da Manchete, você vai explicar aí qual é o conteúdo, e eu queria saber como surgiu a ideia de você criar. Sim, então, por conta até da pandemia, e nós ficamos aí bastante tempo com esse distanciamento social, ficamos em casa, né, no lockdown, e como eu gosto muito de cultura, aí eu comecei a ler um pouquinho mais sobre trabalhos, né, na internet, e eu esbarrei com a ideia do podcast. Aí eu comecei a pensar, existem tantas possibilidades, né, e é relativamente tão fácil de fazer um podcast, né? Se você quer fazer um podcast apenas com a sua voz, você faz a partir do seu celular. Não há necessidade de equipamento nenhum, né? O meu podcast é um pouquinho mais, digamos, burilado, porque eu trabalho com muitos áudios diferentes, né? Eu trabalho com fundo musical, trilha sonora, efeito especial, trechos originais e tudo mais. Então, ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é assim tão difícil, não. O ano é 1950 e estamos em 7 de janeiro. Faz sol aqui na cidade de São Francisco, Califórnia, com uma temperatura em torno de 8 graus. Começamos este episódio com uma canção que não para de tocar nas rádios norte-americanas, Mule Train. Aí a ideia era o que apresentar, né, num podcast, o que seria de interesse. Na verdade, eu pensei em mim mesmo, né? Eu fui um pouquinho egoísta, porque eu sou educador já faz muito tempo, eu sempre dei aula, né? Mesmo fora de sala de aula, eu continuo ensinando de alguma forma, porque é o meu trabalho. Eu tenho outras atividades, o podcast é apenas um hobby, um passatempo. Então, eu comecei a pensar o que seria interessante de eu
apresentar para o público. E eu fiz uma pesquisa, se havia alguma coisa semelhante àquilo que eu faço hoje. Não tem, né? Aí eu pensei assim, em algum momento, né, eu tenho que começar, em algum ponto eu tenho que estar. Aí eu pensei, vou começar em 1950, porque a partir de 50 ainda nós temos muitas pessoas nascidas nessa época, né? E a ideia era de ela ter a oportunidade de rever, entre aspas, né? Porque é só áudio, na verdade, mas relembrar de fatos, relembrar de curiosidades, relembrar de música. A música faz parte da vida de todo mundo. Eu, para dizer a verdade, ao longo de toda a minha existência, eu só conheci, acho que uma ou duas pessoas que diziam não gostar de música. É uma coisa assim, bem estranha. Então, as pessoas gostam porque as músicas, elas marcam época, as músicas, elas marcam situações que a gente teve no passado. Aí eu pensei, eu vou colocar a partir de 1950. Aí, em 1950, eu comecei com as músicas que tocavam na época, com os filmes que estavam em cartaz. Aí eu pensei também em colocar alguma coisa de notícia, né? Lógico que é bem difícil muitas vezes, porque tem ano que tem muita coisa acontecendo. Então, eu tenho que ter mais ou menos um critério do que apresentar. Eu confesso que evito, né, colocar coisas muito ruins, salvo aquilo que fez uma diferença no mundo, né? Então, guerras, por exemplo, eu coloco uma ou outra, né? Um evento como Getúlio Vargas, na década de 50, eu coloquei exatamente, acompanhei mais ou menos a trajetória dele como presidente, e também fiz uma narrativa do dia de seu suicídio, né? Eu fiz também uma narrativa do incêndio do Joelma, em São Paulo, por exemplo, mas daí, ao invés de chegar no dia, eu cheguei no dia seguinte. Aí eu falo, nossa, ainda tem um cheiro, ainda tem fumaça, né, da tragédia. Então eu conto, mas sem entrar em muito detalhe. Então, para eu chegar a ter uma manchete e eu destacar, é porque ela realmente fez uma diferença naquele segmento. Então, em 82, teve uma música da Kim Carnes, que é Betty Davis Eyes. Essa é uma música que eu quis destacar, por quê? Porque ela foi a mais tocada naquele ano. E porque a música também tem um significado interessante, né? Ela faz vários questionamentos ali. Então, tudo tem uma razão de ser. A década de 60 é a mais contestadora do século XX. Os primeiros anos são marcados por manifestações socioculturais pacíficas, ainda inocentes e com muito entusiasmo. É a fase do paz e amor. Já a segunda metade vai ter uma característica mais ácida, pela perda dessa inocência com a quebra de tabus. É a fase sexo, drogas e rock and roll. Você vai agora embarcar numa viagem pelo ano de 1960. Eu, por exemplo, tive uma surpresa na minha conta do LinkedIn de uma professora universitária que ela elogiou o meu podcast quando eu falava sobre Martin Luther King. Porque nas aulas dela, ela colocou bastante material sobre a vida desse reverendo. E ela falou assim, nossa, eu escutando a sua narrativa, parecia que eu estava lá, escutando o reverendo Martin Luther King falando, né? Isso daí, para mim, é ótimo, né? Eu recebi um feedback assim. Ontem, Martin Luther King fez um discurso em apoio aos trabalhadores da limpeza pública, que estão em greve, no Mason Temple, aqui em Memphis, Tennessee. Seu discurso será intitulado de Estive no Topo da Montanha. Nele, o pastor diz: como qualquer pessoa, gostaria de ter uma vida longa. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Não tenho medo de nenhum homem. Good evening.
Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee. Bom, você comentou, né, sobre o conteúdo que interessa tanto para jovens quanto para pessoas mais velhas, né? Me chamou a atenção isso, eu achei que é interessante tanto para quem quer relembrar, recordar, você escuta aquilo, como falam, né, passa um filme na sua cabeça, você lembra de coisas que estão ali no conteúdo, e para os mais jovens, saberem, né, de muitas coisas que ouviu falar e você dá alguns detalhes a mais. Então, eu acho bem interessante e dou os parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Para a gente terminar, você já explicou muito bem tudo que eu queria apresentar aqui, mas se você tiver mais alguma coisa que você queira falar, fique à vontade. Eu gostaria muito, né, aproveitando dessa oportunidade que eu estou tendo de falar com a Maria Eugênia, da turma dos 60+, da qual eu já pertenço, de convidar os membros para escutarem um episódio, né? O ideal, né, era escutar a sequência de 2 episódios, não importa qual deles. Se me perguntar, tem um episódio que você realmente gostou de fazer? Tem sim, eu vou até dizer qual foi. Foi incrível, que foi o mais assistido mesmo, que é o 1967. Talvez pelos acontecimentos do ano, sabe, as músicas que estão ali, foi realmente aquela contracultura sessentista. O ano 67 foi um marco. Então, eu gosto daquele ano. Mas se for escutar o 67, escute o 68 também em seguida, para ver como é que é essa transição de um ano para outro. Que ótimo, eu agradeço mais uma vez aqui sua participação no canal. Eu gosto muito de trazer tanto o assunto interessante, como pessoas que são ativas. Você recentemente fez 60 anos, bem-vindo ao clube. E agradeço, convido mais uma vez a quem está nos ouvindo para que prestigiem lá o seu podcast, porque vale muito a pena. Muito obrigada, Beto, mais uma vez, e até uma próxima oportunidade. Até, estou à disposição. Muito obrigado. E eu agradeço a você que acompanhou aqui esse nosso bate-papo, espero que tenham gostado. Convido que se inscrevam aqui no nosso canal, dê o seu like, o seu comentário, que isso ajuda a gente a ter mais visibilidade. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.